Campinas, terminal do Mercadão. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantastes cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando vem subido não compasses, teu filho amado por amor de mim. Meu coração que nele tu ganhaste, transforma, Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então quem tem ouvidos, quem deseja, quem ama a Deus, Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem minha voz e elas me seguem. Então é importante ouvir a voz de Deus para você andar nessa terra, andar com Ele e ser salvo. Por isso que é importante você dar ouvidos. A Bíblia fala assim: se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração, como eles fizeram no deserto. Eu quero deixar uma mensagem, porque as pessoas não estão acreditando mais que Jesus irá voltar em breve. Êxodo 32. Voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambos as bandas dos lados, de uma parte e da outra parte. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas de pedra. E voltou Moisés. Moisés estava 40 dias, 40 noites no Monte Sinai. Ele foi lá para poder receber as tábuas da lei, dos 10 mandamentos. E ele ficando lá, conversando com Deus. E a Bíblia fala que Deus falava com Moisés face a face. Apesar de Deus ser espírito, ele não enxergava uma figura.
Mas ele sabia que Deus estava ali presente. E ele ouvia perfeitamente a voz do Senhor dizendo para ele: Moisés, leva essa lei para o povo. O povo vai ter que obedecer essa lei se eles quiserem andar na minha presença. Leva para eles. A lei não é algo duro, não é algo pesado. A lei é uma cerca para proteger a ovelha dentro do aprisco. A lei é uma proteção. A Bíblia diz: a lei do Senhor ela é boa, ela refrigera a alma. Mas Deus sabe que o coração do homem é obstinado para pecar. Deus entende que o ser humano é fraco. Jesus mesmo falou: a carne é fraca, mas o espírito sempre está pronto. Então Deus escreve. Foi o próprio Deus que escreveu nas tábuas os 10 mandamentos. Foi o dedo de Deus escrevendo naquelas pedras. Eram pedras escritas ali, de um lado, do outro, os 10 mandamentos. E Deus falou: olha, Moisés, desce rápido. Desce rápido, porque o teu povo já se corrompeu. E Moisés desceu feliz da vida, porque ficar 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber, na presença de Deus, é um milagre, hein? Em cima do Monte Sinai, a Bíblia fala que havia trovões, fogo, lá no alto do morro. O povo de longe enxergava o monte fumegando, saindo fumaça, raios, trovões. Ali no está morto. Moisés já morreu. Aí ele chega o povo chega para Arão, irmão de Moisés, e diz: faz para nós deuses que vá adiante de nós, porque esse Moisés já morreu. Então o irmão de Arão ficou pressionado pelo povo e ele pecou, dando ouvidos à voz do povo, e falou assim: então me dá os brincos, os piercings. O povo de Israel saiu do Egito cheio de brinco, cheio de piercing. Piercing na orelha, piercing na língua, piercing no mamilo, piercing em todo lugar, no canto do olho. E de ouro, não era bijuteria barata. Pega esse ouro que vocês têm aí, derrete, e vamos fazer uma imagem. E aí saiu um bezerro de ouro. E o povo fez o primeiro carnaval. A Bíblia fala que eles ficaram nus, dançando, em frente uma imagem esculpida de ouro, de um bezerro, de um boi. E o povo fazendo aquela festa, comemorando que aquela imagem era o Deus que tinha tirado ele do Egito, o povo do Egito, que era aquele bezerro de ouro que tinha vencido o Egito, o faraó, tirado eles da escravidão. Então eles começaram a dar louvor para essa imagem de escultura feita de ouro. E aí o povo pensou: Moisés está morto. E era ele que falava com Deus por nós. Então Moisés era um mediador. Quando Deus queria dar uma ordem para o povo, quando Deus queria falar alguma coisa, Deus falava com Moisés.
e Moisés transmitia para o povo. Mas quando eles pensaram que Moisés morreu, então eles aceitaram que uma imagem de escultura podia representar Deus, uma imagem de ouro. Eles já estavam acostumados. No Egito, eles tinham vários deuses. Eles tinham um padroeiro para cada dia, um santo para cada dia, igual o catolicismo romano, um para cada coisa, um para cada dia. O Egito e o catolicismo é a mesma coisa. O Egito e o espiritismo é a mesma coisa. É um padroeiro para cada dia, um padroeiro para cada causa. Então eles já estavam acostumados no Egito a servir vários deuses, a acreditar em imagens de escultura de seus deuses. Então um a mais, um a menos, faz um para nós. As pessoas não levam isso em conta. Eu já vi muitos padres falando: não pode fazer imagem de deuses falsos. Mas se for da Maria, se for do Pedro, se for do Antônio, se for do João, aí pode, porque eles são da igreja. Não pode não. Não pode fazer estátua não. Não pode fazer imagem de escultura não. Não pode ter ídolos no seu coração não. A Bíblia vai falar assim. Eu vou ler aqui para vocês. Deuteronômio. É o 5º livro da Bíblia. No capítulo 7. Versículo 25, 26. As imagens de escultura de seus deuses queimarás o fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçará, nem tomarás para ti, para que não te enlace neles, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Não porás essas imagens, essas abominações dentro da sua casa, para que não seja maldito, assim como a imagem é maldita. Detesta elas, de todo abominarás, porque é maldita. Olha o que uma imagem de escultura, a Bíblia diz, é abominação e é maldição. E é qualquer imagem, qualquer uma. Qualquer imagem que representa uma divindade, qualquer imagem que representa um ídolo. Então Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, dos 10 mandamentos. E para quem não sabe, ela está escrita aqui em Deuteronômio 5, e ela também está escrita em Deuteronômio 32, um capítulo antes do que eu li. Deuteronômio, Êxodo 20. Ei, Jesus. Em Êxodo capítulo 20. Foi isso que Deus escreveu naquelas tábuas de pedra. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: olha aqui, o primeiro mandamento foi esse: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Esse foi o primeiro. Olha, não terás outros deuses diante de mim, o que é um Deus. O apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios: há muitos deuses e muitos senhores. Muitos deuses
e muitos senhores. Sabe quem é Deus? Deus é aquele que ocupa o teu coração. Qualquer coisa, qualquer pessoa que ocupa o teu coração sabe que o coração do homem só tem espaço. Mateus 6:24. Ninguém pode adorar a dois senhores. Ninguém pode adorar a dois deuses, porque só tem trono para um, só para um. Por que as pessoas dizem que os crentes são fanáticos? Sabe por quê? Isso não é fanatismo. O que nós estamos falando aqui, fazendo aqui, é o que Jesus falou. Sabe qual é o mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo. Não tem espaço para o Neymar, não tem espaço para a Anitta, não tem espaço para Bolsonaro, não tem espaço para o Papa Francisco, não tem espaço para a Aparecida, não tem espaço para a Conceição, não tem espaço para Lourdes, não tem o trono para a Fátima. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor que tirei vocês da terra do Egito, da casa da escravidão. As pessoas estão presas em religiões, adorando falsos deuses. Eu acabei de conversar com uma católica saindo da igreja matriz, e eu falei assim para ela: quem é aquela estátua que está ali dentro? Quem é aquela estátua que está ali na frente ali do altar? Ela falou: aquela lá é Maria. Eu falei: impossível. Maria não. Ela falou assim: está escrito na Bíblia que Maria subiu ao céu sem pecado. Eu falei: na Bíblia não está. Eu tenho Bíblia católica, eu tenho a Bíblia Nova Jerusalém. Na Bíblia não está escrito que Maria subiu ao céu assunta e sem pecado. Não está isso. Falei: quem inventou esse dogma que Maria subiu ao céu sem pecado foi o Papa, no ano de 1850, no ano de 1950. Dois dogmas que os papas inventaram: que Maria subiu ao céu sem pecado. Foi os papas que criaram isso. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, nenhum discípulo de Jesus Cristo jamais pregou que Maria subiu aos céus e que ela está intercedendo por nós e que ela é mãe de Deus, esposa do Espírito Santo. Que coisa que é essa? Isso é blasfêmia, isso é maldição. Por isso que vai falar aqui: não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor. O mundo adotou uma senhora, o Brasil colocou uma senhora para ser padroeira, não é? Deu até um dia de aniversário, feriado nacional, para uma estátua, para uma imagem de escultura. Nós vamos realmente acreditar que foi Deus que escreveu os 10 mandamentos ou não? Olha o segundo mandamento, Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não faça imagem. Eu já vi o padre falando: ah, pode fazer imagem dos santos. Não é uma imagem para a gente lembrar da Maria, é imagem para a gente lembrar do Pedro. É só uma imagem. Você não tem a foto da sua avó? Eu nunca acendi vela para minha avó. Eu nunca conversei com a minha avó, porque ela já morreu. Eu nunca fiz uma oração para ela. Ô vozinha, você está aí no céu, ou sei lá, você está no inferno, será que você pode me ajudar? Não pode. Nenhum morto pode ouvir a oração dos homens aqui na terra. Nenhum. Nem o Buda,
nem o Maomé, que dirá Maria, Pedro, Paulo, João, que adoravam Jesus Cristo como o único Deus. Jesus é o Deus que nós precisamos. Hebreus 7:25 diz: Jesus Cristo intercede por nós. Se o próprio Deus está intercedendo por nós, por que a gente vai precisar de defunto? Por que nós vamos precisar de imagem? Se João 4:24, Jesus fala que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Eu falei para essa senhora que saiu da igreja católica, nós somos o templo do Espírito Santo. Jesus habita em nós. Nós somos a igreja que vai morar no céu. Por isso que a Bíblia fala que é abominação você se encurvar diante de uma imagem, de uma estátua. O Salmo 115 diz: os deuses que os povos têm, são ouro e prata, obra da mão dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem boca, mas não fala. Eu vi o padre Fábio de Melo dizendo assim: olha, se você escutar uma imagem de escultura falando com você, sai correndo. Até o padre Fábio de Melo falou isso, porque o padre sabe que a imagem não tem poder nenhum. Mas vender estátua dá muito lucro. Dá ou não dá? Vender estátua de Jesus, já pensou? Quantos crucifixos, quantas estátuas já venderam de Jesus? Você já pensou quanta estátua de Maria, de Aparecida, Conceição, de Fátima, de Lourdes, desatadora de nó? No México tem uma, a deusa lá dos traficantes, dos bandidos no México, chama Deusa da Boa Morte, Senhora da Boa Morte. É uma caveira. É uma caveira. Os homens ficaram loucos. Loucos adorando um bezerro de ouro. Dançando em frente a um bezerro de ouro. Chamando esse bezerro de ouro de Deus. Ah, mas se Jesus é Deus, Maria gerou ele. Maria é deusa. Maria é mãe de Deus. Deus nunca teve mãe. Quem é que gerou Deus? Jesus não foi gerado por DNA humano. Ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo. O Verbo se fez carne, habitou no meio de inundação do mundo. E aí o Espiritismo diz que Jesus é semelhante a Allan Kardec, o espírito evoluído, semelhante ao Buda, semelhante a Maomé, o profeta. Jesus não é nada disso. Jesus é o próprio Deus que esteve aqui. Ele é o único Deus que vive e que reina pelos séculos dos séculos. Já leu a Bíblia? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Gênesis, a Bíblia começa assim: disse Deus, façamos o homem. Façamos. Quando Jesus foi batizado pelo profeta João Batista, ouviu-se uma voz do céu. Jesus estava ali no rio, o filho. Ouviu-se uma voz do céu: este é o meu filho amado. Todo mundo escutou: este é meu filho amado, em quem se compraz a minha alma. E aí o Espírito Santo, na forma de uma pomba, desceu, e esse Espírito Santo entrou em Jesus. E com 30 anos Jesus começou o seu ministério, operando milagres, curando enfermidades, expulsando demônio, ressuscitando mortos, limpando leprosos. A Bíblia já falava dele desde o começo do mundo.
O apóstolo Paulo vai dizer que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível. Não farás para ti imagem daquele que está no céu. Então, quando o padre falar para você que a imagem não tem importância sim, porque vale mais os 10 mandamentos que o próprio Deus escreveu na pedra, mandou Moisés levar para o povo. Vale muito mais. A Bíblia, a palavra de Deus, vale mais que a minha. A Bíblia, a palavra de Deus, vale mais do que qualquer apóstolo. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 1, versículo 8: se alguém pregar outro Jesus, se alguém pregar outro evangelho, fora desse que eu escrevi, mesmo que seja um de nós, dos apóstolos, ou que ainda um anjo do céu apareça para você, é maldição. Você precisa acreditar nesse livro. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro diz que toda a escritura foi divinamente inspirada por Deus. Toda a escritura. Aqui não tem pensamento humano, não tem filosofia, não tem vã sutileza, não tem tradição. É a própria palavra de Deus. Não terás outros deuses, não farás para ti imagens. Ninguém pode servir a Deus e aos ídolos. O apóstolo Paulo escreve assim: ninguém pode servir a Deus e aos ídolos. Não terás outros deuses. Tudo que estiver no seu coração e não é a palavra de Deus, é pecado de idolatria. O mundo ama o que é seu, disse Jesus. O mundo, as pessoas, elas amam as coisas desse mundo. Ela faz de um carro um ídolo. A pessoa quer ter aquele carro mais bonito do que o vizinho. O irmão quer ter um carro mais caro do que o irmão. E isso vai sendo formado, aquela idolatria no coração. Quer ter uma casa, quer ter uma mansão, quer ter muito dinheiro, quer ter muitas mulheres, muitas amantes, deuses. Por isso que a Grécia, Roma, Babilônia, todos os povos da terra sempre apresentou vários deuses. Se esse aqui não der certo, esse aqui funciona. Se esses dois não vão funcionar, né, vamos ali né, compra mais uma estátua. Se aquela estátua não funcionar, né, compra aquela outra. Vamos comprar aquela lá, que ele tem uma espada. Ele tem uma espada, ele está montado no cavalo, ele já matou até dragão. Vamos comprar aquela. Se aquela não funcionar, né, vai comprar aquela lá, que tem uma coroa de ouro na cabeça. Formaram um bezerro de ouro. O ouro que estava no seu nariz. Por que o diabo fez da idolatria aquilo que eles tinham preso no nariz? Porque Paulo vai falar em 1 Coríntios: nós somos o bom cheiro de Jesus Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Nós somos a igreja. A igreja, ela leva o cheiro de Jesus Cristo. Se você sentir o cheiro dele, é porque ele está com você. Um dia minha mãe entrou num quarto. Minha mãe é crente. E um dia ela entrou no quarto e eu estava sozinho. Eu falei: mãe, que perfume que é esse? Ela falou: não passei perfume nenhum, mas era o perfume do Espírito Santo. Era o perfume da presença de Jesus. É o perfume mais gostoso que eu já senti na vida.
Mas o diabo pôs uma argola, pôs um piercing de ouro no nariz do ser humano para ele ser escravo. O símbolo do brinco, o símbolo do piercing no povo de Israel que estava no Egito representava que eles eram escravos. Eles não podiam sentir o cheiro da salvação. E aí o diabo também pôs um brinco de ouro na orelha, para que o povo escravo não pudesse ouvir. Satanás, ele toca nos sentidos. O apóstolo Paulo vai falar assim: o Deus desse mundo, o diabo, o Deus do Egito, ele cegou o entendimento. Então ele não flui, impedindo o homem de ouvir. Porque aquele brinco representa a escravidão, para que o homem não ouça a voz do seu Criador. O homem não precisa de mulher, e o homem não precisa de brinco, não precisa de uma argola na orelha, no nariz, nem no olho, para não ver a glória de Deus. Satanás cegou o entendimento, deixou os homens surdos. Por isso que o profeta Isaías fala: os surdos ouçam, cegos vejam. Por isso que um dia Jesus estava passando pelo caminho, e na beira do caminho, na sarjeta, tinha um homem ali jogado. O cego Bartimeu estava ali jogado, um mendigo de rua, um pobre coitado. Mas aquele homem, ele escutou a multidão gritando: Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus que vem aí, é Jesus que está passando. Aí aquele cego, que não era surdo e também não era cego de espiritual, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão falava: cala a boca, Jesus não ouve pago, Jesus não dá ação para pobre, cala a boca, Jesus não quer saber de morador de rua, cala a boca, você está todo defeituoso. O homem, se fosse defeituoso, se o homem tivesse algum defeito físico, ele não podia entrar na sinagoga, ele não podia ser sacerdote. Então aquela turma falava: cala a boca, você é pobre, você é mendigo, você é cego, você não pode, Jesus não está nem aí com você. E ele gritava: Jesus, filho de Davi. Cego foi Anás, cego foi Caifás. Eles eram doutores da lei, eles eram homens importantes da religião. Cego foi Pilatos, cego e surdo foi o rei Herodes, que não conseguiram escutar, não conseguiram ver quem era Jesus. Quanta gente olhando Jesus vivo, até o diabo botaram na cabeça dele que Jesus é o filho da Maria. Jesus falou: a minha mãe, os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Por isso que Jesus falou: muitos virão em meu nome, dizendo ser o Cristo, enganariam a muitos. Essa Babilônia católica que dominou o mundo é o Império Romano que vai trazer o Anticristo. Isso que é profecia da Bíblia, é o Império Romano em forma de religião e política, que vem de estátua, que vem de uma religião de muitos deuses. Ou você acredita na Bíblia, ou você vai ser enganado. Ou você acredita que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, como está escrito 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Maria não pode interceder por vocês, porque Jesus é o único mediador
Se a Bíblia diz, fim de papo, eu não quero conversa com padre. Se a Bíblia falou que Jesus Cristo é o único mediador, ponto final. Se a Bíblia diz que Jesus é o único Senhor, acabou a conversa. Se o padre quiser ir para o inferno, que vá. Um dia teve um padre que eu conheci, eu falei, padre, deixa de ser mentiroso, você está em... Eu falei, padre, mas você vai para o inferno. Ele falou, eu vou para o inferno, mas... E ainda me processou. Antes de terminar o processo, esse padre morreu e perdeu o processo. Porque Deus é o único juiz que habita aqui nessa terra. Alexandre de Moraes não manda nada. Foi Deus que colocou ele lá para oprimir o povo. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 11, que foi Deus que endureceu o coração de Faraó para castigar o povo. Porque o povo não queria sair do Egito. O povo estava acostumado com melão, comer pepino, comer lavagem, viver no chiqueiro. O povo já estava acostumado a viver no lixo. Então Deus endureceu o coração de Faraó. É Deus que está usando esses políticos corruptos. O próprio Deus vai dizer assim: o rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor, Deus vai falar, é meu servo, porque os demônios, para ficarem ricos e famosos, esse mundo gospel é um mundo podre, esse mundo evangélico é um mundo podre, igual o catolicismo, igual o espiritismo, porque não passa de comércio, não passa de mentira. Os pastores de hoje não são pastores que pregam salvação, não são pastores que cuidam das ovelhas, somente. Então Deus está oprimindo o povo, para ver se o povo se converte, para ver se o povo busca salvação. Sabe por que essas igrejas evangélicas estão lotadas? Sabe por que tem uma igreja em cada esquina? Porque estão pregando mentiras. É um pastor em cada esquina, só para pregar mentiras. Quem disse que você vai ficar rico se você acreditar em Jesus? Quem falou que Deus vai realizar seus sonhos porque você virou evangélico? Isso é conversa furada. Isso é conversa furada. Esses evangélicos ainda estão com brincos na orelha. Esses evangélicos ainda estão com piercing no nariz. Estão com piercing no olho. Não pode ver, não pode ouvir a verdade. Esses pastores de hoje não pregam a verdade porque não conhecem. Estão dançando em frente do bezerro de ouro, cantando música gospel. Olha o Vaticano, o maior banco do mundo. Você tem coragem de falar que isso é igreja? Sabe que Jesus nasceu numa manjedoura e morreu numa cruz? Ser cristão é andar no mesmo caminho que Jesus andou. Foi preso, foi maltratado, foi rejeitado. Ser cristão, cristianismo, é sofrer, é lutar contra este mundo. Que igreja frouxa, que igreja de covardes. Só vão procurar a igreja porque quer ficar rico, só vai na igreja porque quer casar, só vai na igreja porque quer ficar bem de vida. Não buscam salvação, não estão interessados na salvação. Essa que é a verdade. Por isso que esses bezerros de ouro estão
cantando. Onde que você já viu pastor cobrar para pregar evangelho? Ser pastor de bode. Onde que você vai ver alguém usando o dom de louvor? Cobrar, hein? É igreja de bode. Igreja de bode. Essas igrejas evangélicas estão cheias de bode, cheias de demônios. E o povo não quer acreditar que são bezerros de ouro. Estão sujando o nome de Jesus. Esse povo evangélico está sujando o nome de Jesus. E vão ser os primeiros a pagar o juízo. Junto com os católicos, vendedor de estátua, vão ter que sofrer o juízo primeiro. Porque não usa o nome dele. Se você não conhece, não usa o nome dele, que o diabo acaba com você. Fica usando o nome de Jesus, para Jesus te dar o quê? Satisfação do pecado? Usando o nome de Jesus, para Jesus deixar o quê? Rico na loteria? Usando o nome de Jesus para ser gay? Usando o nome de Jesus para ser ladrão? Graças a Deus, Jesus me guardou que a polícia não apareceu. Bandido, filho do diabo. Quantas pessoas irão para o inferno usando o nome de Jesus para benefício próprio? Quantas pessoas estão indo para o inferno? Evangélicos, católicos, espíritas, acreditando em falsos deuses, porque são preguiçosos. Não querem ler a Bíblia. Não querem ler a Bíblia. Não quer escutar a pregação. Só quer saber de futebol, de funk. Só quer escutar a música do diabo. Por isso que estão aí enfiados na cachaça, nas drogas, na prostituição. Quem anda com Deus é livre. Quem anda com Deus é liberto. Quem anda com Jesus não é escravo do pecado. Você quer ouvir a verdade? Ou quer continuar escutando mentira? Mentira do padre? Quer continuar escutando a mentira desses apóstolos? Não existe mais apóstolos. Não existe mais apóstolos. Apóstolos são pessoas que andaram com Jesus. Valdemiro é um mentiroso, pilantra, sem vergonha. Macedo é um pilantra, bandido, traficante de armas. Pastor anda com Jesus. Não existe mais apóstolo. O Papa é um farsante. Jesus Cristo está aqui conosco. Onde estiverem 2 ou 3, eu estou no meio deles. Apóstolos eram pessoas escolhidas a dedo por Jesus. Pessoas que andaram com ele durante o ministério, que aprenderam diretamente com ele quando ele estava aqui na terra. E Paulo, que ele mesmo diz, ele não se considera apóstolo. Ele foi levantado por Jesus como apóstolo dos gentios. Os 12 que Jesus escolheu eram apóstolos dos judeus. Paulo era apóstolo dos gentios. E tudo que eles tinham para ensinar está aqui na Bíblia. Se você vai nessa igreja que o cara fala que é apóstolo, foge. O que ele quer é o seu dinheiro. O que o diabo quer é a sua alma. Se você entrar numa igreja, o sujeito falar que é apóstolo, sai correndo, que já é uma mentira do diabo. Foge. As pessoas acreditam em tudo que o diabo conta. Não coma o fruto da árvore da vida. Que não é bobo, foi na mulher. A mulher é o vaso mais fraco, mais fácil de enganar. Como o diabo engana a mulherada. É um prato cheio para o diabo, fácil de enganar. É a mulher. O apóstolo Paulo fala assim: Adão não foi enganado pelo diabo.
O apóstolo Paulo escreve: quem foi enganado pelo diabo foi a mulher. Foi a mulher que deu ouvido àquela que gosta de brinco, aquela que gosta de piercing, aquela que gosta de se fantasiar, de maquiar. Quem é bonito tem que ser bonito para Jesus. Porque a aparência de Moisés, quando ele desceu do monte, ele brilhava o Espírito Santo, ele não brilhava maquiagem. Ele brilhava o poder de Jesus Cristo na vida dele. Essa música veio do céu. Um ano e meio. Um ano e meio. E já está pregando, tá? Fala que como? Silvano eu vou lembrar, porque Paulo e Silas, Silvano. É o Silas. Preciso de você aqui ajudando na obra. Você quer pregar um pouquinho? Não, eu estou tentando buscar o dinheiro. Então vai. Vai buscar o resto, vai. Vamos encontrar, tá bom? Amém, né? O Espírito Santo marca. Ah, ele manda tudo. Vem, marca, vai na paz. Tchau, Deus abençoe. Bom trabalho para você. Jesus Cristo, Ele é o único que pode te ouvir. Único. Porque Ele é Deus. Porque Ele está em todo lugar. Olha isso aqui. Eu quero deixar para vocês um salmo. Esquece o bezerro de ouro. Joga aquelas músicas velhas. Joga tudo na privada da descarga. Joga cachaça na privada da descarga. Joga maconha na privada da descarga. Olha aqui quem é Deus. Salmo 46. A fé perfeita em Deus, o Deus verdadeiro. Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Deus é. Ele não vai ser, Ele é. Ele não foi, Ele é. Não está no passado nem no futuro. Deus é socorro, refúgio e fortaleza, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dessa cidade. Você sabe quem é essa cidade? Essa cidade é chamada na Bíblia de Nova Jerusalém. Sabe que cidade que é essa? A igreja. Essa é a igreja. Porque essa cidade, ela é edificada com pedras vivas. Essa cidade está lá escrito em Apocalipse, que ela é de pedras preciosas. Aí o apóstolo Pedro diz: vós sois pedras preciosas para Deus. Então Deus, ele construiu uma cidade no céu de pessoas preciosas, porque só Ele deu valor. Só Ele dá valor a um pecador perdido. Só Ele pode salvar um miserável pecador como eu. Deus está no meio dela. Deus habita no meio dessa igreja. Deus está
no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso é o que o salmista disse. Salmo 46. O Deus de Jacó o Deus de Jacó está. O Senhor dos exércitos. Por isso que eu não preciso desses deuses. Por isso que eu não preciso desses bezerros de ouro chamado Anitta, esses bezerros de ouro chamado Neymar. Eu não preciso desses bezerros de ouro chamado Bolsonaro. Eu não preciso, nem você precisa desse bezerro de ouro. Semana passada, Campinas estava aqui fazendo tributo do orgulho gay. Para quem? Para Pablo Vittar? Fazendo homenagem para quem? Esses deuses, esses ídolos, é maldito. Não faça imagem de deuses. Não faça dos seus ídolos. Não coloque dentro da tua casa. Aí pendura no retrovisor do carro um maldito ídolo. Aí cola um adesivozinho do São João, do São Benedito no carro. Pendura na parede. Não para as imagens de escultura. É maldição. Isso é Bíblia. Por isso que esse governo maldito não gosta de Bíblia. Por isso que esse mundo debaixo de maldição não gosta de pastor. Por intolerante. Intolerante? Quem vai ser intolerante com o idólatra vai ser Deus. Porque quando Moisés chegou ali, desceu do monte, o povo pensou que ele estava morto. Ele desceu cheio da glória de Deus, brilhando mais do que o sol. A Bíblia diz que ninguém conseguia olhar no rosto de Moisés, de tanto que o rosto dele brilhava. Não conseguia olhar. Aí Moisés chega e vê aquele povo dançando pelado diante de um bezerro maldito, uma imagem de escultura maldita. Moisés ficou com tanta ira que ele jogou aquelas tábuas de pedra no chão, quebrou. Ou seja, Moisés perdeu a paciência. As pessoas estão rejeitando o amor de Deus. As pessoas falam assim: prega sobre o amor de Deus. Eu estou pregando. Eu estou pregando sobre o amor. O amor de Deus é salvar vocês do inferno. Isso que é o amor de Deus. Pregar contra essa maldita idolatria. O povo não quer saber. Por isso que 8 pessoas escapou do dilúvio. Deus teve que matar aquela raça maldita. Aquela raça não prestava para mais nada. Deus teve que matar aquela raça para a terra não ser destruída por eles. Como é que homem vai fazer filho com homem? Como é que mulher com mulher vai fazer filho? Hein? Me explica. Como é que a raça humana vai permanecer se não tiver filhos? E só faz filho um homem quando se casa com uma mulher. Quando uma mulher se casa com um homem.
aquela raça fazia sexo com o demônio. E sabe o que nascia? Gigantes. Aquela raça de Noé, antes do dilúvio, faziam sexo com demônios. E aí nasceram gigantes. Por isso que Deus teve que destruir aquela raça toda e colocar Noé dentro da arca, para que a geração de Deus permanecesse viva. A geração que Deus criou permanece viva. A igreja que Jesus salvou na cruz vai permanecer viva. A igreja que Ele comprou com seu sangue vai permanecer viva. Mas esses adoradores de bezerro de ouro, Moisés falou: pega a espada e mata eles. Moisés falou assim: quem é de Deus vem para cá. Quem quer adorar bezerro de ouro vai para lá. Quem quer adorar Jesus vem para cá. Quem é para passeata gay vai para lá. Quem é da passeata gay vai para a esquerda. Quem é do Bolsonaro vai para a esquerda. Quem é do Lula vai para a esquerda. Quem é da maconha livre vai para a esquerda. Ai, filho, porque tem dois caminhos. Tem dois caminhos, filho. Você vai terminar no céu ou no inferno. Escolhe o que você quer. Você está achando que Alexandre de Moraes aprovou maconha para quê? Para você ser feliz? É para você ir para o inferno mesmo. Você está achando que esse movimento gay é para você ser feliz? Não, é para você ir para o inferno mesmo. E ninguém vai calar a boca da igreja. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, é Deus que vai calar a boca deles. Salmo 46. Aquietai-vos. Cala a boca. Aquietai-vos. Saber que eu sou Deus. Alexandre de Moraes pensa que é Deus. O Lula pensa que é Deus. O Neymar pensa que é Deus. A Anitta está pensando que é uma deusa. O católico está pensando que Maria é uma deusa. Não é? Aquietai-vos. Cala a boca. Saber que eu sou Deus. Aqui é Deus falando no Salmo 46. É 11 versículos. 10 versículos é o salmista falando quem é Deus. Mas o versículo 10 é Deus falando. Aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Faraó não acreditou nisso. Faraó não quis acreditar no Deus de Israel. Faraó não quis acreditar no Deus de Abraão. Deus endureceu o coração dele. E ele começou a castigar o povo. E quando o povo viu que não tinha mais saída, aí o povo começou a gritar por um libertador. Vocês gritaram por Bolsonaro, não foi? A igreja de hoje está desviada da fé. Foi correr atrás de Bolsonaro. A verdadeira igreja tem um escudo. A verdadeira igreja tem uma fortaleza. É o Senhor dos Exércitos. O povo ficou gritando: salva a gente, Bolsonaro. Salva Bolsonaro, salva a gente. Deus falou: não, eu vou colocar o diabo para governar o Brasil, para vocês deixarem de ser idólatras. Eu vou colocar o diabo para ser um carrasco de vocês, para bater com chicote no lombo, para ver se vocês aprendem que o Senhor é Deus. Não é Maria, não é Aparecida, não é o Exu. Vocês têm que saber que Jesus Cristo é o Senhor. Só Ele é Deus. E Ele vai ser exaltado em toda a terra. Faraó foi destruído. Deus mandou 10 pragas. Acabou com Deus da medicina. Para ser o idiota do governo, manda o diabo porque quer.
Está morrendo na mão do diabo, porque não quer acreditar na palavra de Deus. Fica acreditando em política, acreditando em padre. Você que sabe, filho, é a tua vida que está em risco. Porque cabe ao homem, está ordenado ao homem, morrer uma vez. Não tem purgatório, não tem missa de sétimo dia, não tem encarnação. Hebreus 9:27, está ordenado ao homem morrer uma vez. Depois segue-se o juízo. Aí, filho, é tarde. Vai ler a história do rico que morreu em Lucas 16, direto para o inferno. Leia a Bíblia. Ele pediu uma gota de água na ponta da língua, lá no inferno. Jesus falou, não. Ele mandou para o Lázaro sair do céu. Ele falou, então manda o Lázaro que está no céu, o mendigo. Manda o Lázaro descer na terra, falar com a minha família. Eu não quero que meus irmãos venham para este lugar de tormento. Ele estava sendo atormentado no meio do fogo. Ele estava sendo atormentado pela sua consciência. Ele lembrava que tinha uma família. Ele lembrava que ele fez coisa errada. Ele amou o dinheiro, ele amou a vida. Ele nunca amou a Deus, por isso que ele foi para o inferno. E aquele mendigo acordou no céu, no paraíso. Não tinha nada aqui na terra, passava fome, estava cheio de doença, mas ele amava a Deus. Quem que você ama? Quem é o amor da sua vida? Hein? Aquele Zé Mané do cinema? Fica aí sonhando com artista. Fica aí querendo ser Maria Chuteira, casar com um jogador de futebol. Caia na real, filho. A Bíblia diz que Deus é o nosso marido. Faraó ele se considerava como um Deus. O faraó do Egito, o César, o imperador de Roma, o rei Nabucodonosor da Babilônia, eles se consideravam como deuses. As pessoas tinham que se ajoelhar diante deles. É igual o Papa, todo mundo vai lá dobrar o joelho para o Papa, como se ele fosse um Deus, como se fosse uma divindade. É um miserável pecador indo para o inferno e levando milhões. Que nem esses apóstolos de hoje são miseráveis pecadores, levando milhões de pessoas para o inferno, arrastando multidões, porque eles se consideram deuses. Está na hora de você se converter, filho, porque o juízo está vindo para essa terra. Assim como Deus destruiu o Egito, assim como Deus destruiu o Faraó, os seus deuses, os seus ídolos vão ser destruídos. Essa terra vai ser destruída, mas a igreja está guardada. Nenhum demônio pode tocar nela. A igreja está guardada. Nenhum demônio pode tocar na igreja. Ela está guardada debaixo da sombra do Onipotente. A igreja está lavada pelo sangue do Cordeiro, e ninguém pode destruir. As portas do inferno não pode acabar com a igreja. Não tem poder para isso. Ouça a voz do Senhor teu Deus, e você vai ser salvo. Porque as pessoas estão pensando, Jesus está demorando demais. Jesus não vai voltar coisa nenhuma. Tem um ateu aí que está escrevendo um livro. Mentiram para você. Jesus não vai voltar. A cara dele vai cair, filho. Porque o Jornal Nacional vai ter que dar essa notícia. Desapareceram os crentes. Aqueles crentes fanáticos que vocês não gostavam. Aqueles pastores sinceros, verdadeiros, que vocês não gostavam de ouvir. Vai desaparecer da terra. Aí você vai lá e pergunta para o padre: padre, quem é aquele povo que desapareceu? Ele vai falar: aquele povo não era daqui. Mas Jesus já falou isso. Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo como eu não sou. Vocês estão olhando para o ET. Aqui. Eu não sou mais desse mundo. Quem ama o mundo é inimigo de Deus.
Por isso que a Bíblia fala que a minha fé me tornou um cidadão dos céus. O sacrifício de Jesus me tornou parte da sua igreja, do seu corpo. Não é porque merece, não é porque é bom, é porque simplesmente Ele diz assim: eu vos escolhi. Por que Ele escolheu? Porque Ele mesmo diz que Ele está procurando verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. O dia que o católico deixar de rezar para Maria, o dia que o católico deixar de invocar morto, assim como o espiritismo, o budismo, o hinduísmo, deixar de invocar seus deuses, como esse povo idólatra do futebol, de carnaval, de passeata gay, o dia que esse povo deixar de adorar seus deuses e buscar o verdadeiro Deus, aí sim você vai estar debaixo da sombra dele. Aí sim você vai ser abençoado. Porque enquanto esse mundo rejeitar a palavra, está rejeitando a verdade. Enquanto este mundo estiver rejeitando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, a doutrina santa do Evangelho, estão debaixo de maldição. Com religião e tudo irão para o inferno. Ninguém vai ter poder de salvar você. Quem crê em mim, como diz a Escritura, João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de dentro do teu ser e jorrarão para a vida eterna. Silvano. Mercadão foi reformado, só que a gente não pode mais entrar lá dentro. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida.
céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Vamos terminar por aqui porque a gente tá cansado já. A gente ficou o dia inteiro aqui na rua. Domingo nem saí pra pregar, tava até pensando em ir na Feira do Rolo, mas sem garganta. Porque você prega com esse frio, amanhã eu não consigo nem falar. Falei, então deixa eu aproveitar hoje que amanhã é feriado. Então eu vou vir hoje pra rua. Amanhã então, só descansar essa garganta aqui, amém? Deus abençoe os irmãos aí. Vamos orar, né, irmão? Vamos orar para que essas almas aí, o Espírito Santo possa trabalhar na vida delas, amém? Porque a fé é pelo ouvir a palavra foi pregada. E agora, vamos esperar, né, para colher os frutos.